Vocês não precisam abrir, mas vocês podem anotar, para vocês terem tempo em casa, de poder ler com bastante calma. Juízes, capítulo 9, o versículo de 8 a 15. Lá tem uma parábola muito interessante, né? Juízes, capítulo 9, versículo de 8 a 15. E a parábola é de Jotão, conta sobre 4 árvores que foram convidadas para reinar sobre a floresta. Já passaram para imaginar? 4 árvores foram convidadas a reinar sobre a floresta. Ensina sobre as escolhas que fazemos e as oportunidades que perdemos. Às vezes deixamos de reinar para viver para nós mesmos, conformando com o pouco que temos. Às vezes esquecemos de fazer o que é o principal, que é pregar a palavra de Deus. E vivemos somente aquela vida nossa do dia a dia. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, domingo eu estou lá na igreja, e assim vai levando a vida. Jesus ensinou que pelos seus frutos conhecereis, Mateus 6, 17 a 16 a 20. Ele fala assim, pelos seus frutos eu conhecereis. Ele conhece cada um de nós aqui. Ele conhece o pensamento de cada um de vocês aqui, como ele conhece o meu. Mas ele deixa bem claro, em Mateus 7, 16 a 20, Jesus ensinou que pelos seus frutos os conhecereis. E ele mostra a importância de nós podermos frutificar, dar mais frutos. E como é que nós podemos dar fruto? Não deixando de falar da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar. Momento, todo mundo aqui tem. De segunda a domingo, todo mundo tem a oportunidade de falar da palavra de Deus. De falar quem foi Cristo, o que Ele está fazendo na sua vida. E o que Ele pode continuar fazendo. Porque a nossa oportunidade é enquanto estivermos em vida. Depois que morreu, acabou. Não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é enquanto você estiver em vida. O ensino de Jesus também serve para alertar que podemos discernir o que não é bom de acordo com os frutos. Existem aqueles frutos bons, mas também tem aqueles frutos que não vai nos fazer bem. Basta você olhar para o mundo que você vai entender que tem coisas boas que não vai fazer bem para o ser humano. Você vai ligar uma televisão, você sabe o que você pode assistir. São frutos que muitas das vezes não vai fazer bem para nós seres humanos. Agora, a pergunta que eu vou deixar para vocês responder, de início, é: o que tipo de árvore você é semelhante? Né? Que tipo de árvore? Eu vou estar citando 4 da parábola que vai falar aqui, que a primeira dela é a oliveira. Oliveira significa unção. Está lá no versículo 8 e 9, né, do capítulo 9. A oliveira é o pé de azeitona, bastante conhecido, todo mundo aqui conhece, né? O seu principal produto é o azeite de oliva, um óleo muito saudável e saboroso. Todo mundo gosta desse óleo. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Na Bíblia, ela ensina a ungir o enfermo para serem curado. Em Tiago 5,14 aconteceu isso. Foi usado para ser curado. Também ungiu os reis profetas lá em 1 Reis 19, 15 e 16, além de lugares e objetos consagrados especificamente para o culto a Deus. Ele era muito bem utilizado. O azeite também era usado para untar o corpo, protegendo do calor. Frutificar semelhante à oliveira significa ter uma vida cheia de unção do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo realmente fazer parte da sua vida. E quando foi que você tomou essa decisão? Quando você aceitou Ele como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo começou a iniciar e fazer parte da sua vida. Então, Ele é muito importante. Ele é muito importante em nossas vidas. A pergunta é: há unção na sua vida? Você está deixando Ele praticar, fazer parte do seu dia a dia? Responda para vocês mesmos. É como eu disse, aqui dentro é uma coisa, mas lá fora é uma outra vida. Você deixa Ele fazer parte da sua vida? É para se pensar. O que nós não podemos deixar de esquecer, está sempre buscando o poder de Deus para nossas vidas, dia a dia. Não podemos deixar isso. A segunda coisa que aparece nessas árvores da parábola que ele fala é sobre a figueira. A figueira simboliza alegria. Alegria. Eu já vi aqui na frente pessoas, irmãos, que já vieram aqui falar alegria. Alegria por estarmos com quem? Com Deus. Alegria por podermos deixar Deus agir nas nossas vidas. Vocês acabaram de escutar aqui na escola dominical muito boa, que serve para incentivar cada um de nós.
a nos fortificar cada vez mais. Então a figueira é o pé de figos, doce de figos, é apreciado por um dos mais deliciosos. A figueira representa a alegria, porque a sua doçura traz prazer em quem experimenta. O profeta Isaías mandou o rei Ezequias colocar uma pasta de figos sobre a úlcera de sua barriga, lá em 2 Reis. Ele fez isso. Provavelmente esse era um remédio usado para trazer alívio às dores. Olha como é que é importante, né? Provavelmente o profeta Abacuque expressa que a figueira não floresce, as pessoas ficam tristes, mas mesmo assim buscava satisfação aonde? Em Deus. Mesmo que ela não floresça, a satisfação eu vou buscar em Deus. O próprio Jesus mostrou insatisfação quando encontrou uma figueira sem fruto, lá em Marcos 11, 13 e 14, se vocês lembrar, é muito bem conhecido, né? Frutificar semelhante à figueira significa ter uma vida cheia de alegria e de fruto. O fruto que, mais uma vez, eu estou falando, é você não ficar parado, sentado aqui só, mas praticar lá fora, colocar no seu dia a dia. A ideia aqui não é só estarmos com essas quantidade de pessoas, mas cada dia mais multiplicar. Esse é o dever do cristão, é multiplicar. Lá fora, eu dei uma voltinha assim quando eu cheguei, que eu nunca tinha vindo aqui, e eu vi, tem muitas plantações para nós irmos lá e pregar a palavra de Deus. Temos muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus? O que eu estou fazendo para agradar a Deus? Meu dia a dia é normal, mas o que eu estou fazendo? Fico feliz em poder ver todos aqui presentes, mas a intenção nossa é querer ver muito mais, porque a seara ela é grande, a seara ela está ao nosso redor todos os dias, faz parte da nossa vida. Frutificar semelhante à figueira significa ter uma vida cheia de alegria e de fruto do Espírito Santo, lá Gálatas 5:22, bastante conhecido. Devemos servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100, versículo 2, o versículo 2. Embora muitas coisas tentem nos desanimar a servir a Deus, a alegria da salvação nos sustenta a cada dia. Quem aqui não passa, às vezes, por momentos daquelas que fala assim, hoje eu estou cansado, estou meio desanimado. Meu irmão, lembre-se que você tem um Deus fazendo parte da sua vida. Lembre-se que tem um Deus com você todos os dias. Então, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos todos os dias. Porque o fato de podermos estar aqui hoje é graças a Ele. Não tem outra alternativa. Alegrai-vos no Senhor todos os dias. E lá na parábola fala também da videira. A videira significa comunhão, está lá no 12, o versículo 12 e 13 do capítulo 9. A videira é o pé de uvas. Quem não conhece o pé de uva, né? O vinho e o suco das uvas, uma bebida tradicional por milênios. A videira simboliza comunhão que agrada a Deus e aos homens. Uma característica do vinho da sua durabilidade, tornando-se cada vez melhor. O vinho é considerado assim, cada dia que passa diz que ele é melhor ainda, né? Segundo a Bíblia, aqui está falando na palavra de Deus. Além disso, é muito saudável e sacia a sede, podendo ser levada em viagens pelo deserto, sem perder o seu valor nutritivo. Frutificar como uma videira é viver uma vida de comunhão com Deus, com os irmãos. Viver em comunhão com Deus, com os irmãos. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Nós não somos nada se nós não tivermos a união dos irmãos. Graças aos irmãos da igreja de Guarulhos e de muitos que estavam ao nosso redor, eu posso estar aqui, porque as orações chegaram até Deus. E é importante vocês não esquecerem disso, precisamos um do outro aqui, ó. Não pensa que você vai estar sozinho, nunca você vai estar sozinho. Temos muitas pessoas aqui que amam um ao outro, e nós devemos ter certeza disso. Não é à toa que nós podemos ajudar um ao outro. A comunhão com Deus, ela é muito importante. Então, às vezes nós falamos assim, mas eu estou sozinho, ninguém olha por mim. Espera aí, engana-se. Tem muitos irmãos orando por você. E cada dia que você não aparece aqui num banquinho, você faz falta. Você é importante. Lembre-se disso.
Ah, amanhã eu não vou não, amanhã, né? Não, você vai fazer muita falta, porque nós precisamos um do outro. Isso não podemos esquecer, nós precisamos um do outro. O quarto que aparece lá nessa parábola é o espinheiro. O espinheiro significa orgulho. Está lá do 9, 14 e 15. O espinheiro é uma árvore que produz espinhos. Ela é bem clara, né? Ela produz espinho. Os galhos do espinheiro devem ser manuseados com cuidado, para não se machucar. Se você não souber pegar numa rosa lá de jeito lá, você se machuca. Por causa da sua secura, a principal utilidade do espinho é acender fogo. Queimá-lo também é uma forma de livrar dos espinhos. E por causa dessa secura, e por causa de tudo isso que acontece, vocês veem que a utilidade é o quê? Acender fogo, mais nada. Mas o que eu deixo aqui, o espinheiro dessa parábola, ela não só produz espinhos, mas na nossa vida, né? Pessoas excessivamente críticas, exigentes, são como um espinheiro, que fere sempre e está arrumando uma fogueira. Quantas pessoas nós vivemos no mundo que nós trabalhamos, no nosso dia a dia, que infelizmente, em vez de trazer a parte mais importante, que é amor, está trazendo fofoca, está trazendo coisas que desagradam a Deus. Isso acontece muito. E muitas das vezes, o ser humano ele é contaminado por esses espinhos, que só vai levar, não é para a vida eterna, pode ter certeza disso. Mas vai levar você para um lugar chamado inferno. Precisamos ter consciência que o inferno está aí, as portas estão abertas. E se você não estiver tomando cuidado na sua vida espiritual, você pode perder a sua oportunidade. E essa oportunidade você vai ter ela enquanto estiver em vida. E depois que você morrer, acabou. Então nós temos que segurar firme na palavra de Deus. Temos que nos manter seguro, não importa onde você estiver, mantenha-se seguro. Até coloquei aqui, mas quando foi que surgiram os espinhos? Surgiram quando o homem pecou. Quando ele pecou, aí surgiu. Deus ordenou que nascesse cardos e abrolho, em Gênesis 3,18. Jesus levou o espinho sobre a cabeça para mostrar o seu plano redentor, até para que seja digno de julgamento por ter plantado as coisas ruins, livrando do fogo e da condenação do pecado. Você tem plantado algo de ruim na sua vida? No seu dia a dia? Às vezes uma simples palavra pode fazer com que você pode perder uma vida eterna. Uma simples fechada que você leva no trânsito, você pode esquentar a cabeça naquele momento e falar algo que não deveria ter falado. Mas você pode arrepender. Você pode lembrar o que Jesus fez por você. E falar, eu não deveria ter feito isso. Enquanto é vida. Então, você tem plantado algo de ruim? E se tiver, clame a Deus. Clame enquanto é tempo. Clame enquanto é tempo. O tema da nossa mensagem hoje vai falar sobre as árvores e seus frutos. As árvores e seus frutos. Quando nós paramos para imaginar nisso, nós imaginamos uma árvore, né? E aquela árvore carregada de frutos. É uma bênção quando nós olhamos para isso. E quando nós olhamos para essa árvore e vemos os seus frutos, e quando nós olhamos para nós precisamos entender que nós precisamos dar frutos. Eu não cheguei à toa aqui na frente. Você não chegou à toa aqui na frente, porque alguém falou da palavra de Deus para você. Você está dando frutos. E esse é o nosso trabalho, continuar dando frutos. Frutos para quem? Para Deus. Esse é o nosso trabalho. Então, a árvore torna-se a vida possível. Eles fornecem sombra, beleza e inúmeros outros presentes, desde pneus, nossos carros, até a aspirina em nossos armários e remédio. Mas, além de atender à necessidade física, a árvore também pode ensinar lições espirituais. Olha só como que é legal. Então, quando você sair lá fora, que você olhar para uma árvore, comece a imaginar o que ela pode trazer de lições espirituais. Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Ela faz parte dele lá, você vai abrir o seu lá, você vai encontrar. Há uma árvore na primeira página de Gênesis e uma árvore na última página de Apocalipse. Olha lá, tem no início e tem no fim, essa árvore. O primeiro salmo, ele exorta o crente a serem como uma árvore. A primeira coisa, ele começa fazendo isso.
Todo personagem principal de todo evento teológico principal tem uma árvore que marca o local. De fato, as primeiras instruções de Adão, em Gênesis 2,15, estava falando sobre uma árvore. Olha só o que ele fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para fazer o quê? Cultivar e guardar. Foi lá, deixou bem claro, você vai cultivar e vai guardar. Mas, infelizmente, nem tudo é como a gente quer. Infelizmente, como foi até falado na mensagem aqui hoje, na aula, né, dominical, o homem, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, ele faz de tudo para tentar trazer o homem para ele, e muitas das vezes o homem vai e decepciona. Ele decepciona. Então, eu vou dar uma pequena ilustração para vocês guardarem na cabeça. Uma jovem, ela lembra do jardim de infância, de plantar sementes em 2 potes. Ela foi lá e plantou semente em 2 potes. Uma foi colocada no parapeito da janela, né? E a outra ela colocou num quarto escuro. Deixou uma plantada lá e a outra plantada num quarto escuro. Deixou essas 2 lá. No início, as 2 plantas pareciam iguais, que é normal, elas são parecidas iguais. Então, eles começaram a divergir. A planta no peitoril da janela começou a virar as folhas em direção ao sol. Então, ela foi e começou a virar em direção ao sol. A do armário ficou pálida, magra, e cresceu de maneira confusa, porque estava no escuro. Então, não tinha um local para poder seguir. As árvores cresceram em direção à luz, no processo chamado fototropismo, do grego, né? A árvore que foi plantada ali naquela área, ela seguia só o caminho da luz. É algo interessante. Mas a outra cada vez mais estava murchando. A outra cada vez mais se perdia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Precisamos dizer mais alguma coisa? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Uma árvore que procura naturalmente a luz, podemos seguir o exemplo dela e buscar a luz do mundo. Se você quer ser um cristão melhor para Deus, procure a luz. Procure a luz, porque lá está Jesus. Jesus quer fazer transformação nas nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. E às vezes nós perdemos essa oportunidade. Às vezes nós olhamos para onde? Para a escuridão. E o interessante é que quando nós olhamos para a árvore, né, nós sabemos que ela precisa o quê? De água, tanto como precisa de luz. Ela precisa desses 2, importantíssimo, né? O primeiro salmo é uma descrição de como as mulheres e os homens piedosos parecem. Ele diz assim: eles são como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e meditam sobre a lei de Deus dia e noite. Isso estão pensando sobre o que a Bíblia revela sobre a vontade e o plano de Deus para nossas vidas. Deus todos os dias tem plano para a minha vida e para a vida de vocês, todos os dias. Todos os dias você precisa beber água. Você não precisa? Eu preciso. Nós bebemos água. Todos os dias eu preciso da luz de Deus fazendo parte da minha vida. Como eu sou grato todos os dias, gente, hoje. Quando eu acordo de manhã cedo e eu olho assim, da minha casa, para a saída no portão seria mais ou menos, um pouquinho daqui ali, mais ou menos. Quando eu estava ruim, aquilo ali para mim é como se tivesse que chegar lá no fim do mundo. A luta que eu estava, que eu não conseguia, eu andava um pedacinho assim, e aí parava. Aí vinha aquela dor logo cedo. Gente, hoje eu acordo assim, que delícia, eu abro a porta e vou sossegado até aquele portão, falo, graças a Deus. Como Deus age na nossa vida. E Ele continua agindo na vida de vocês também. Pare para pensar o seu dia a dia, daquela hora que você levanta, até o momento que você vai voltar novamente para a cama. Seja grato a Deus, seja grato pela vida, seja grato porque Deus está concedendo a você todos os dias o privilégio de poder respirar. Seja grato. Às vezes nós esquecemos dessas partinhas tão pequenas, tão simples, mas o quanto nós devemos ser grato a Deus. O quanto nós devemos ser grato a Deus. As árvores maduras e saudáveis têm raízes que viajam em todas as direções em busca de água nutriente. Ela será como uma árvore plantada junto às boas águas que estende as suas raízes para o ribeiro.
Uma árvore que não se afligira quando chega o calor é porque suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano, na seca, e nem deixará de dar seu fruto. É interessante quando você vê uma planta que ela está nascendo perto da beira do rio. A tendência da raiz dela, ela vai indo, até chegar lá na beira do rio. Ela fica ali. Vai chegar a época da seca. Chega a época da seca, e aí as outras que estavam mais distantes começam a murchar tudo. E aquela árvore continua firme. Na sua vida, não muda nada. Se você se manter firme no Senhor, nas horas difíceis, nos momentos que você estiver passando, você vai se manter forte, porque a palavra de Deus está fazendo parte da sua vida. Guarde bem isso na sua cabeça. Porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Mas se você tiver se assegurado na palavra de Deus, nada vai te derrubar, pode ter certeza disso. Você não vai se desanimar, você não vai ficar triste, em nada. Você continua firme. Então não haverá calor. Falando até em calor, né? Eu estava indo trabalhar esses dias, né? No meio do serviço, assim. E eu antes, quando não estava ainda bem, mas a gente reclamava: nossa, hoje está um calorzão, que sol quente é esse? Que é isso? Hoje eu falo assim: obrigado, Deus. É tão gostoso receber esse calor. Sabe por quê? Porque estamos plantados num lugar seguro. Sabemos que Deus está fazendo parte da nossa vida. É isso que nós não podemos esquecer. Então, nós somos aquela planta que, quando chegar os momentos difíceis, você vai ter água suficiente para se manter. Você vai ter Deus fazendo parte da sua vida. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Jeremias 17:8 fala assim: porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa dar fruto. É assim. A vida do cristão é dessa forma. Nada vai nos afastar, nada vai nos deixar de continuar fazendo fruto para Deus. Fruto para Deus. Provérbios 3:18 fala assim: e a árvore da vida é para o que alcançam, as felizes são todos os que retêm a palavra de Deus, fazendo parte dela. Felizes somos nós, que somos privilegiados em poder ouvir a palavra de Deus, mas também precisamos praticar, colocar em prática no nosso dia a dia. A felicidade, ela resulta em conhecimento desse livro, que é o livro da vida, a palavra de Deus. Está tudo aqui que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Olha só, é importante não esquecermos 2 Timóteo 3:16-17, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Esse é o nosso Deus. Ele entregou em nossas mãos a palavra. E o que nós precisamos é colocar em prática todos os dias. Temos 24 horas. Temos tempo suficiente para podermos aproveitar a palavra de Deus. E isso não podemos esquecer disso. É importante. É fácil parecer uma árvore frutífera, mas Jesus disse que seríamos conhecidos pelos frutos que produzimos. Não vamos esquecer disso. Você é conhecido pelo fruto que você produz todos os dias. É gostoso quando você vai lá, planta um pezinho de laranja, e aí você passa um tempo e você olha lá e começa a dar frutos. Quando Deus está olhando para nós, é dessa mesma forma. Você alegra a Deus quando você está produzindo frutos. Frutos, pessoas, vidas que estão precisando lá fora ouvir a palavra de Deus. Não podemos esquecer disso, jamais. Mateus capítulo 17, versículo 20, fala assim no versículo 17: assim toda árvore que produz frutos, porém uma árvore má produz frutos maus. Versículo 18 fala assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É bem claro. Versículo 19 fala assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20 fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele é bem claro. Ele é bem específico.
pelos seus frutos eu os conhecereis. Então, já foi falado aqui hoje, ninguém consegue enganar a Deus. Não pense você que engana, não engana não, tá? Não adianta se esconder, não adianta, ninguém consegue enganar a Deus. Ele conhece cada um pelos seus frutos. Então, não devemos apenas produzir frutos para fora, mas para dentro. Ah, mas como é isso? O que é o fruto interior? Eu vou falar para vocês. É o fruto do Espírito Santo trabalhando em nossa mente e alma, para nos tornar a imagem de Cristo. É isso que nós precisamos fazer todos os dias, se tornarmos a imagem de Cristo. Né? O apóstolo Paulo descreveu o seu fruto do Espírito em sua carta lá no Gálatas. E ele diz assim, é bastante conhecido também, mas o fruto do Espírito é amor. Repete comigo, o fruto do Espírito é amor. Eu não entendi. O fruto do Espírito é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o que nós precisamos colocar em prática todos os dias em nossas vidas. É deixar isso nos contaminar. Temos que ser contaminados pela palavra de Deus todos os dias. De fato, fomos escolhidos por Jesus para poder dar frutos. Esse é o nosso dever. Então, Ele nos escolheu, a mim, nos escolheu a vocês, somente para ficar sentado, escutando a palavra de Deus, mas colocar em prática todos os dias. Colocar em prática todos os dias. As nossas vidas aqui na terra, elas são muito curtas. São muito curtas. E não é assim com as árvores. As árvores é diferente. Olha que interessante, né? Até achei muito interessante. Existem, né, também conhecida como umas árvores lá no estado onde é que é o lugar aqui? De Líbano. Olha só, essas árvores elas existem pelo menos 5.000 anos. Olha que interessante, elas vivem 5.000 anos e possivelmente poderão chegar até 6.000 anos de idade. Né? Saiba que Deus colocou no corações um anseio para viver algo melhor ainda do que essas árvores. Você sabe o que é que Ele ofereceu para nós? Se elas vivem 6.000 anos, Deus está oferecendo para todos nós aqui vida eterna. Então é muito, 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 muito maior do que isso. Olha como é que vale a pena você servir ao Senhor. Ele está oferecendo vida eterna. E vida eterna não é a vida eterna, não, é vida eterna com Deus. É isso que Ele está oferecendo. Tá? Então, o que uma árvore vive, você achou muito, 5.000 a 6.000 anos, Deus está oferecendo algo muito melhor para vocês, muito melhor para mim. Vida eterna. Essa é a missão completinha que Ele está nos deixando. Agora, cabe a você decidir se você quer viver a vida eterna com Deus ou viver nesse mundo que vai chegar uma hora que vai se acabar. A verdade é essa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 fala assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele fez tudo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Gente, é algo maravilhoso quando nós paramos para pensar nisso. Eternidade com Deus. Então, quantas as vezes tomamos decisões com base ao ganho de curto prazo? Curto prazo é isso, você vai viver uma vida aí, está bom para mim, daqui a pouco você morreu, acabou. Não, não é assim não. Ele diz que um dia todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não esqueçam disso. Querem viver uma vida eterna com Deus? Continue trabalhando para Ele. Continue fazendo a vontade dEle. Continue cada dia mais se esforçando para que Deus possa estar com Ele na vida eterna. Né? Como seria o mundo se a primeira coisa que pensássemos fosse os nossos papéis como administradores, responsáveis pelas vindas vindouras? Nós somos administradores. Temos que administrar cada vez mais a palavra de Deus. Temos que fazer com que Deus, cada dia mais,
haja dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que quando você chegar aqui, você vai estar muito feliz espiritualmente, porque é disso que nós precisamos. O mundo lá fora está oferecendo tantas coisas, mas que só vai agradar o mundo, está desagradando a Deus, e isso não é legal. Temos que agradar ao nosso Deus, somente a Ele. O segundo livro de Apocalipse, a árvore também tem um lugar no céu. É muito importante, Apocalipse 22, que descreve a árvore da vida dizendo: as folhas da árvore são para a cura das nações. No versículo 1 ele fala assim, no versículo 22, 1 ele fala assim: então me mostrou o rio da água da vida. Olha que interessante, João estava lá, né? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O versículo 2 fala assim: no meio da sua praça, de uma margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. O versículo 3 fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Versículo 4: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Versículo 5: então já não haverá noite, e nem precisam de luz e de candeia, e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? É vida eterna com Deus. As árvores nos lembram que a vida ela é muito maior do que o nosso momento presente. As suas raízes profundas, galhos, crescimento, nos chamam a olhar para o céu e para a eternidade. É o que Deus quer, chamando todos os dias para vivermos uma vida com Deus. E você vai ter a oportunidade de estar do lado dele. Não haverá mais luzes, não vai precisar de mais nada. Você vai estar ao lado de Deus. Lembre-se muito disso, não esqueçam. Vamos viver uma vida eterna com Deus. Então, a pergunta é: você colhe o que você planta? Responda para você mesmo. Você colhe o que você planta? Responda. Bastante conhecida, Abacuque 3, 17, 18, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, e nem que haja fruto da vide, produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no meu Deus da minha salvação. Como é bom podermos nos alegrarmos sempre na nossa salvação, porque temos um Deus cuidando de nós todos os dias. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas melhor ainda, tá? Mas se plantarmos coisas ruins, colheremos o pior. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7 fala bem claro isso. Lembre-se bem disso. Tudo que você plantar, você toma muito cuidado. Além disso, quem não planta nada também pode esperar a colheita. E essa colheita eu não gostaria de passar para ninguém. Se você não planta, infelizmente a notícia não é boa. Mas o melhor de tudo é podermos vivermos com Deus todos os dias. Basta você deixar Ele fazer parte da sua vida. Lembre-se, o Espírito Santo está em nós. Ele foi nos dado e somos privilegiados. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, a oportunidade está aí. Porque o amanhã pertence a Deus. Nós estamos vivendo o hoje. Se nós soubéssemos como é que seria o amanhã, muitos aí iam falar assim: eu quero aceitar Jesus agora. Não, nós não sabemos o amanhã. Nós estamos vivendo o agora. Que Deus os abençoe. Amém?